Sabe, geralmente, quando a gente planeja uma viagem internacional, rola aquela expectativa quase inconsciente de que as regras básicas de espaço pessoal vão ser respeitadas. Uhum. É, tipo como se tivesse uma bolha invisível ao redor de cada pessoa. A pessoa entra no metrô, vai em Londres, ou vai num banco em Nova York, e as linhas dessa bolha são muito bem desenhadas, né? O limite entre um corpo e o outro é muito nítido. O que faz todo sentido do ponto de vista sociológico clássico, inclusive. As sociedades ocidentais modernas, elas operam meio que com base nesse acordo silencioso de distância. Exato. Tem um conforto imenso, sabe, na previsibilidade de saber exatamente onde termina o seu espaço e onde começa o da outra pessoa. Só que aí, no momento em que a pessoa desembarca no Brasil, A bolha estoura. sim, pop, aquela bolha invisível simplesmente some no primeiro minuto. Todo aquele mapa mental de regras que funcionavam perfeitamente no resto do mundo parece que perde a validade na hora. Nossa, perde muito. Então, sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Analítico. Hoje a nossa missão é justamente cruzar esses relatos de choque cultural com pura sociologia. A gente vai tentar entender por que essas regras universais de espaço simplesmente deixam de existir aqui. E a nossa pilha de fontes de hoje tá incrivelmente diversa. Tá gigante, né? Gigante. A gente tem desde blogs de intercâmbio de idiomas, tipo a IF English Live e a Caminhos Languages, até vídeos de gringos no YouTube reagindo ao país, como o Flaviano Vlogs. E vai além disso, porque a gente também tem cartilhas institucionais do Instituto ADOS, reportagens da Agência Brasil, publicações do portal O Antagonista. E culmina num artigo acadêmico super denso da revista Gestão e Políticas Públicas. O que dá, assim, a base perfeita para nossa missão. Perfeito. A ideia é olhar para essas engrenagens ocultas da identidade brasileira. Porque, olha, o que a princípio soa só como uma historinha divertida para um turista gravando para o YouTube, na verdade é o sintoma de um dilema estrutural muito profundo. A gente vai investigar por que o Brasil opera de forma tão paradoxal. Ezra, tão acolhedor e ao mesmo tempo com uma burocracia tão enlouquecedora? Exatamente. Então, para começar a desembolar esse nó, eu acho que a gente precisa olhar para a primeira camada desse choque de realidade, que é puramente física. Uhum. Lendo os relatos da nossa pilha, a impressão que fica é que viver no Brasil exige operar um sistema onde a intimidade e o toque físico já vêm meio que configurados como padrão de fábrica, sabe? Sim, a relação com o próprio corpo e com o do outro é completamente diferente. Totalmente diferente. E a quebra dessa barreira através da higiene pessoal ilustra isso muito bem. Os dados da IF English Live, por exemplo, mostram o espanto absoluto de americanos e europeus com coisas super simples. Tipo escovar os dentes no trabalho. Isso. O choque deles ao ver brasileiros escovando os dentes no banheiro da firma no meio do expediente. O que para nós é só a higiene básica, né? Nossa, pra gente é um mínimo. Mas as fontes deixam claro que lá no hemisfério norte isso chega a ser um tabu. A norma lá fora é escovar os dentes de manhã e à noite na privacidade da própria casa. É, tirar uma escova de dentes da bolsa na frente dos colegas de escritório causa um desconforto real neles. Um desconforto imenso. E se a gente adicionar a isso a rotina de tomar 3 a 4 banhos por dia no auge do verão... Que é super necessário. Sim. Mas junta isso com a troca diária de roupas e aquele uso quase religioso do desodorante... A imagem que se forma para quem vem de fora é de uma obsessão. Caramba, é verdade. Só que, se a gente analisa a fundo, não é só uma adaptação ao nosso clima tropical, né? Não mesmo. Tem uma cultura de estar sempre limpo e cheiroso que carrega um peso social gigantesco aqui. Uhum. É uma demonstração de respeito pelo outro. O corpo no Brasil não é só um veículo individual. Ele é uma interface de convívio constante. Exatamente. Estar apresentável é uma forma de validar as relações sociais que vão acontecer no seu dia. O que torna ainda mais engraçada aquela surpresa escatológica que pega todo gringo desprevenido. Ah, o lixinho do banheiro. O famoso lixinho. A infraestrutura de encanamento do país força uma quebra de expectativa brutal para eles. Eles estão super acostumados a jogar o papel higiênico direto no vaso. E a arquitetura do nosso dia a dia reforça essa fluidez de outras formas também. A vlogger russa faz uma observação super perspicaz sobre isso. A do box do banheiro. É isso. Ela nota o uso generalizado de boxe de vidro
nos nossos banheiros, em oposição àquelas cortinas de plástico que são super comuns no exterior. O vidro traz uma transparência, sabe? É uma forma de lidar com a exposição do corpo que dialoga muito com essa ausência de barreiras rígidas. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E essa ausência de barreiras transborda do banheiro direto para a mesa de jantar, né? O almoço de 1 hora, por exemplo. Uhum. Em várias culturas corporativas internacionais, comer é tipo um ato super utilitário. É só um reabastecimento rápido ali na frente do monitor. Sim, um sanduíche rapidinho e deu. Mas nas nossas fontes fica evidente que o estrangeiro demora muito para entender o almoço brasileiro como um evento social obrigatório. E um evento cheio de regras muito específicas e que, para eles, soam bem contraditórios. O uso de garfo e faca para comer pizza, por exemplo, ou hambúrguer. Isso choca os americanos profundamente. Sério, eles não conseguem processar isso. Sem contar a confusão mental na hora de tentar catalogar a nossa comida. O vlogueiro americano entra em parafuso quando descobre que não existe só uma banana. Ah, a saga das bananas. Sim, ter que diferenciar prata, maçã, terra, nanica. Exige um vocabulário gastronômico que eles simplesmente não têm. E a farofa, né? Que é virtualmente desconhecida lá fora. Pois é. Mas olha, o que mais me fascina são os dados da Caminhos Languages sobre as regras invisíveis de etiqueta. Aquelas não ditas. Exato. Aquela ideia de que chegar no horário exato de uma festa é quase uma ofensa pessoal no Brasil. Nossa, sim. A tolerância a um atraso de 20 minutos ou meia hora é lida por eles como desorganização. Mas, na verdade, é um tempo de respiro que a gente dá para o anfitrião. É a flexibilidade vencendo o relógio, sabe? E vem acompanhada daquela dança da recusa com a comida. A dança da recusa é clássica. O anfitrião oferece um pedaço de bolo, a visita recusa por educação. Aí o anfitrião insiste, a visita recusa de novo. Só na terceira tentativa é que a comida é aceita. É uma coreografia social muito complexa. Muito. Aí você soma isso ao hábito de abraçar e dar 2 beijos no rosto de alguém que você acabou de conhecer. Ou o fato de que as pessoas vão no consultório médico usando chinelos havaianas. A sobrecarga sensorial para quem vem de fora é absurda. E essa sobrecarga, sabe, é o que leva a gente para a segunda camada dessa nossa análise. Toda essa proximidade, o toque, a informalidade, o chinelo de dedo, nada disso opera num vácuo. Tudo isso constrói uma sociedade que coloca a relação humana num pedestal, muito acima do protocolo estrito. E é isso que molda a forma como o caos do espaço público é gerenciado aqui. E a forma como esse gerenciamento acontece é peculiar pra caramba. A vlogger italiana expressa um choque genuíno, tipo, de verdade, quando percebe que o brasileiro trata a atendente do banco por amiga. Sim, ou chama o chefe pelo primeiro nome. Isso. Ela relata que lá na Itália a expectativa seria usar pronomes formais, senhor, senhora, e manter muita distância hierárquica. E essa mesma italiana levanta um ponto super curioso sobre a poluição sonora. Ah, o barulho na rua. Isso. O barulho de buzina, moto, vendedor ambulante anunciando ovo na rua. Música alta no vizinho. Sim. Isso tudo é interpretado por alguns estrangeiros como um charme caótico. Charme caótico é ótimo. É, mas ela mesma admite que lá no país dela, qualquer barulho semelhante depois das 10 da noite ia dar uma assembleia extraordinária de condomínio no dia seguinte. Com certeza. O que me leva a um questionamento central aqui. Diga. Se a sociedade brasileira é estruturada nessa base de informalidade, afeto e tanta aversão a regras rígidas, como é que foi possível erguer sistemas gigantescos tipo o SUS ou as leis trabalhistas? Porque no papel eles são super complexos, né? Essa é a grande questão. E a resposta que emerge das nossas fontes é que o Estado tenta, de forma quase institucional, legislar a empatia. Legislar a empatia. Que conceito forte. Sim, se a gente pegar as cartilhas do Instituto ADUS, por exemplo, elas mostram como o SUS garante acesso universal e gratuito a vacinas, dentista, até terapias hormonais para a população trans. E o que mais choca os estrangeiros é que esse acesso se estende a imigrantes e refugiados. Eles só precisam de um CPF ou de um registro nacional migratório. Exatamente. É uma rede de apoio que parece incrível no papel.
As leis garantindo 30 dias de férias, as filas preferenciais super detalhadas, incluindo idosos, gestantes, pessoas no espectro autista. Sem encontrar a meia entrada solidária, né, que você doa 1 quilo de alimento, ou a saidinha de presos em datas comemorativas. Os gringos ficam de queixo caído com isso. Ficam, porque o que a gente está vendo aí é o afeto e a solidariedade tentando ganhar formato de lei. O Estado tenta abraçar o cidadão. Só que tem um problema. E acho que aqui a nossa análise precisa mudar um pouco de tom. Uhum. Porque esse abraço muitas vezes vira uma chave de braço sufocante, sabe? Aquele país super simpático, onde o vizinho te chama de amigo, de repente vira uma máquina punitiva terrível quando o estrangeiro tenta se legalizar. Os relatos que a Agência Brasil trouxe ilustram essa asfixia muito bem. É angustiante. Tem o caso do Kairu, um imigrante de Bangladesh. Nossa, o caso dele é muito pesado. Muito. Além de enfrentar a barreira gigante do idioma, ele caiu numa rede de exploração trabalhista. Os empregadores usavam o status vulnerável dele para ameaçar com deportação e pagar salários minúsculos. E não é só em trabalho braçal que isso acontece, né? O caso da Cristina é um absurdo. A venezuelana. Isso. Ela é uma imigrante venezuelana com doutorado e pós-doutorado, e a situação dela é desoladora. Ela tinha qualificação de sobra para passar num concurso para professora universitária, mas precisou gastar mais de R$ 1.000. E amargar meses de espera. Sim, uma espera paralisante, só para revalidar o diploma. É bem aí que o estrangeiro colide de frente com a força das instituições. Ministério da Justiça, Polícia Federal, o CONARE. As exigências são surreais. Pedem antecedentes criminais de todos os países onde a pessoa já morou, e os sistemas online do governo são verdadeiros labirintos, exigindo o certificado digital que é pago. E muitas vezes nem oferecem tradução no site. Nenhuma. É uma barreira intransponível. E olha, é importante fazer uma pausa aqui para a gente comentar um detalhe sobre as nossas fontes. Claro. Quando a gente acessou o portal Antagonista para levantar aquelas questões de higiene, a gente notou que o site estava lotado de manchetes cobrindo o cenário político super tenso de hoje em dia. Uhum. Sim, envolvendo a PF, o ministro Alexandre de Moraes, aquela CPMI do Banco Master. Exatamente. E também menções ao Vorcaro, Toffoli, Flávio Bolsonaro e ao próprio presidente Lula. Sim, uma cobertura bem intensa. E fazemos muita questão de sublinhar para quem nos ouve agora que a nossa análise dessas fontes se mantém num plano estritamente sociológico. Com certeza, nós não tomamos nenhum partido. De jeito nenhum. A gente só está observando a presença desse ruído político, dessa polarização, como um reflexo do clima institucional do país. Nós não adotamos as posições políticas das fontes. Nosso foco é puramente entender as engrenagens por trás do comportamento da sociedade, nada além disso. Perfeito. E mantendo esse foco sociológico, a contradição realmente grita aos olhos. Grita demais. Como é que um país que construiu toda a sua identidade em torno do calor humano exige uma burocracia tão fria e cara para deixar alguém trabalhar? Para desatar esse nó, a gente precisa mergulhar naquele artigo denso da revista Gestão e Políticas Públicas. Aquele texto é revelador. Ele recorre a pilares da antropologia brasileira, como Roberto da Mata e a Lívia Barbosa, para explicar que o Brasil opera sob uma fratura estrutural muito profunda. É a distinção abismal entre os conceitos de indivíduo e de pessoa. E entender essa diferença muda completamente a forma como a gente percebe o país. Porque na nossa matriz cultural, a figura do indivíduo carrega uma carga super negativa, né? Totalmente negativa. Na nossa herança histórica, que vem desde a colônia, cheia daquelas relações de compadrio, o indivíduo é visto como o sujeito isolado. É um anônimo. A massa sem rosto. Isso. Aquele que está submetido ao peso esmagador da lei do Estado. Quando a burocracia moderna foi importada da Europa para cá, ela não encontrou uma sociedade de indivíduos iguais perante a lei. Ela encontrou uma rede de apadrinhamento. Então a lei impessoal virou algo a ser temido. Exato.
O imigrante que está travado lá na fila do CONARE, esperando um carimbo, ele é tratado pelo Estado apenas como um indivíduo. Nossa, faz muito sentido. E do outro lado a gente tem a figura da pessoa. A pessoa é outra história, A pessoa é o cidadão que tem vínculos, né? que pertence a uma família, a um grupo, ou que pelo menos conseguiu criar uma empatia ali com quem tem o poder na mão. A pessoa merece afeto, reconhecimento e as famosas exceções às regras. E é exatamente dessa divisão que nasce o nosso mecanismo de sobrevivência mais famoso. O jeitinho brasileiro, ele mesmo. O jeitinho não acontece no vácuo. Ele é a ferramenta social que permite transformar aquele indivíduo frio numa pessoa humana de verdade. Ele serve para quebrar a impessoalidade da lei. O que explica totalmente aquela frase histórica clássica, né? Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Essa frase resume tudo. A lei que a gente copiou pune o indivíduo desconhecido. O afeto protege a pessoa conhecida. E a pesquisa da Fernanda Carlos Borges, que está citada nesse artigo, adiciona uma camada maravilhosa nisso, estudando a ginga e a linguagem corporal. Nossa, o estudo dela é fascinante. A forma como alguém se move determina se ela vai ser tratada como indivíduo ou pessoa. Cara, a cena da rodoviária que ela descreve é brilhante para mostrar a mecânica do jeitinho na prática. Sim, conta como é? A primeira mulher precisa passar na frente de uma fila enorme para não perder o ônibus. Mas ela chega demonstrando vulnerabilidade, sabe? Uhum. A postura corporal dela é de humildade. O tom de voz quase implora por empatia, meio que apelando para a compreensão da galera que também está cansada na fila. Ela não exige um direito de forma arrogante. Não, ela pede socorro. E o resultado sociológico disso é que a fila se compadece imediatamente. Ela consegue o jeitinho porque usou a ginga emocional para ser lida como uma pessoa necessitada. A barreira da regra simplesmente cede. Mas logo na sequência, chega outra mulher tentando a mesma coisa, também correndo o risco de perder o ônibus. Só que a postura dela é rígida, altiva. Ela comunica uma exigência de privilégio, sabe? Como se estivesse ordenando a passagem. E a resposta da fila é implacável. Implacável. A galera diz que a regra é a fila e manda ela pro final. Porque ao tentar impor a vontade sem construir aquela ponte de empatia, ela foi instantaneamente rebaixada pelo coletivo para a categoria de indivíduo. E indivíduo sofre com a burocracia. O que deixa claro que o jeitinho é uma faca de dois gumes super complexa. Muito. Por um lado, essa necessidade de ficar adaptando regra fria gera uma criatividade absurda. O artigo até conecta isso com a teoria da Gestalt e com a antropofagia do Oswald de Andrade. Aquela nossa capacidade incrível de engolir influências de fora, digerir e criar algo que só faz sentido aqui. Sim. E o exemplo do Vale do Amanhecer é perfeito para isso. O sincretismo religioso lá é a materialização da antropofagia. Onde mais no mundo você vai ver um sistema que mistura entidades de matriz africana, civilizações intergalácticas, estética egípcia e deuses hindus, tudo no mesmo lugar sem soar contraditório? E a nossa flexibilidade criando sentido onde a lógica ocidental só veria caos. Só que, indo para o outro lado da moeda, o artigo não poupa críticas ao lado sombrio disso. Ah, claro. O lado onde a linha vira corrupção. Sim. Quando essa noção de contornar a lei para beneficiar as pessoas da nossa rede se enraiza nas instituições estatais, a fronteira entre criatividade e corrupção sistêmica simplesmente some. Vira um perigo. O estudo cita como isso corrói até o debate institucional. Tipo na Comissão Nacional da Verdade, onde a vontade de conciliar acabou impedindo confrontamentos históricos que eram super necessários. E na academia, né, fomentando práticas como plágio, cola, tudo disfarçado de camaradagem. Então, no fim das contas, a sociologia mostra que o jeitinho não é só uma malandragem. É uma tentativa desesperada de injetar a humanidade num sistema que foi importado e que nunca encaixou na nossa cultura de apadrinhamento. O Brasil passou a história inteira tentando costurar essas leis de gente grande num tecido social focado no afeto. O resultado é essa zona cinzenta constante onde a gente vive. Isso amarra as duas pontas do nosso mergulho muito bem. Aqueles comportamentos todos que dão pane na cabeça do turista. A escova de dente no trabalho, o banho, a pizza com garfo. Isso, somados à aceitação do barulho e aquela dança de recusar comida. E contrastando de forma violenta com as taxas impossíveis e a burocracia do CONARE. São todos sintomas de um mesmo núcleo cultural. A regra fria
não sobrevive se não for aquecida por uma relação humana. A sociedade aceita o labirinto burocrático só para preservar o poder de abrir atalhos para as pessoas de quem a gente gosta. É uma dinâmica de poder disfarçada de afeto, que só se sustenta pela ginga e pelo toque. O que me leva a um pensamento final super provocativo para quem está acompanhando a gente. Vamos lá. Se a sobrevivência da nossa identidade depende dessa negociação interpessoal, dessa ginga que transforma o indivíduo anônimo numa pessoa, o que vai acontecer com essa cultura conforme o mundo for sendo dominado por algoritmos e inteligência artificial? Nossa, é uma projeção assustadora, porque ataca direto a nossa espinha dorsal. Afinal, a lógica do algoritmo é a impessoalidade total. Um software de triagem de currículo não está nem aí se você chama ele de amigo. Uma câmera de reconhecimento facial não cede a um sorrisinho humilde. A máquina não tem programação pro jeitinho. Não tem. Resta saber se a nossa bolha de informalidade vai dar um jeito de antropofagizar esse código de máquina ou se a gente vai ser esmagado por ele. Vai ser, sem dúvida, o teste de estresse definitivo para nossa sociologia nas próximas décadas. Fica aí, então, esse questionamento gigante para o futuro. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a quem nos ouviu e mergulhou com a gente nessas engrenagens ocultas hoje. Muito obrigada pela companhia de todo mundo. Nos despedimos aqui e até o nosso próximo encontro.